Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, né, dar andamento à nossa maratona de nutrição. Hoje é o terceiro dia. Relembrando que na segunda-feira tivemos nutrição clínica e neurologia com a doutora Roberta Baroni. Ontem tivemos vegetarianismo na prática clínica e atletas vegetarianos, né, com Camila Almeida. E hoje é o dia da nutricionista Isabela Ferraz, com nutrigenômica e exames genéticos. Então, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre nossa convidada hoje. O Instagram dela é Isabela Ferraz, Saúde Feminina, né? Como o próprio nome já diz, ela é especialista nessa questão de saúde feminina. Ela é nutricionista integrativa, doutorado em medicina e saúde humana. Atuou no grupo de pesquisa, né, do ambulatório da EBMSP, pós-graduada em nutrição clínica, funcional e esportiva, formação em genômica nutricional, infertilidade e medicina germânica. Foi coordenadora do curso de nutrição e preceptora de estágios da clínica e saúde pública. Experiência de 10 anos em consultório e é revisora e autora de artigos científicos. Então eu vou convidar ela aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. E estamos também abertos a algumas dúvidas. Vou te chamar agora, Isabela. Pronto, só aguardar ela entrar. Olá, Isabela, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só distanciar aqui. Tá Certo, me já te ouvindo? apresentei aqui, estou ouvindo perfeitamente. Ótimo. Já te apresentei aqui um pouco, falei um pouco sobre você para o pessoal. Agora, fica à vontade para explicar um pouco como você atua, onde você atua, qual a sua especialidade, como funciona. Tá. Eu sou formada desde 2010, né? Então já tenho 10 anos de formação. Desde então eu me especializei, busquei, né, me especializar mais nos atendimentos femininos. Então eu acho, não tenho certeza que 90% das minhas pacientes hoje são mulheres que me procuram tanto para a perda de peso, tanto para melhorar os sintomas do climatério, menopausa, ou mesmo para as questões de fertilidade, que eu já tenho estudado há algum tempo e que, graças a Deus, temos tido bons resultados em relação às programações metabólicas para o bebê, né? Para o serzinho que vem vindo. Meu mestrado e doutorado também foram em obesidade, só em grupo de mulheres, na Escola Baiana de Medicina, onde eu ainda atuo como nutricionista pesquisadora voluntária, já que o meu doutorado finalizou em 2018. Já estamos com projetos, né, de pós-doutorado, mas ainda para o próximo ano, né, por conta dessas questões todas também Sim, que estão ocorrendo esse ano, mas não, nunca saí da pesquisa, não. Em relação à nutrigenômica, né, que é o nosso foco aqui hoje dessa live, eu particularmente trabalho com os exames genéticos já tem uns 3, 4 anos. Na verdade, os exames genéticos, eles tomaram uma proporção maior, tem mais ou menos por aí uns 4, 5 anos, com o objetivo, né, de trazer, na verdade, para o paciente cada vez mais uma nutrição, uma prescrição que seja cada vez mais individualizada. Então, eu acredito que, desculpe, que nós, né, nutricionistas que trabalhamos com a área de funcional, nós realmente já procuramos fazer um tratamento com o paciente integrativo, ou seja, nós não temos como separar a cabeça do estômago, do coração, do que ele quer comer, das angústias que ele traz, dos sentimentos que ele traz, de toda a história que ele tem da alimentação dele. A gente não tem como separar essas informações. E a nutrigenética, né, os estudos de genética,
eles começaram a trazer especificidades em relação ao benefício dessa qualidade alimentar em relação ao expressamento ou não de doenças, né? Atualmente, para você ter uma ideia, eu até aqui fiz algumas anotações, porque a gente nunca lembra tudo de cor e salteado, mas nós temos mais ou menos em torno de 25 mil genes conhecidos, tá? Mas 6 mil deles são sensíveis às alterações nutricionais. Ou seja, nós, como nutricionistas, diante de um laudo genético de um paciente, nós temos uma ferramenta que é extremamente útil para que a gente possa fazer uma prescrição de exatidão, não mais no achismo, né? Eu penso que, por exemplo, o ômega 3 é interessante para esse paciente como sendo um anti-inflamatório. Mas para esse paciente, qual seria a dose a qual ele é sensível? Será que ele precisa de uma dose como todos na população, uma média? Ou ele precisa de uma dose maior? Ou ele é, por exemplo, beneficiado com uma dose menor? Né? Porque quando a gente fala de alimentação saudável, infelizmente muitas pessoas ainda pensam que é uma receita de bolo, né? Que nós nutricionistas temos lá no consultório talvez uma bola mágica ou uma dieta que tem lá na gaveta e que a gente entrega para o paciente e que aquilo ali vai resolver todos os problemas que ele tem, né? Mas com o passar dos anos e da experiência de consultório também, eu vejo que cada vez mais a gente tem que tratar essa paciente como única, mesmo que ela tenha, por exemplo, a mesma queixa, né? Então, por exemplo, se duas mulheres da mesma idade, que fazem a mesma atividade física, que comem a mesma quantidade de carboidrato, eu não posso tratá-las da mesma forma. Por quê? Porque elas são diferentes, tanto bioquimicamente como geneticamente. Então, a partir do momento que eu sou formada pelos genes do meu pai, metade, e metade dos genes da minha mãe, e essa junção, essa combinação formam o meu DNA, eu não tenho como ter a mesma alimentação da minha vizinha, por exemplo, ou de uma amiga, né? E nós chamamos alguns genes que são um pouquinho variados de polimorfismos. E são esses polimorfismos que nos darão as informações em relação ao que é mais ideal para aquela paciente. Então, por exemplo, por meio de um exame genético, a gente tem vários tipos de exames genéticos, a gente tem desde dos mais básicos, tá? Que avaliam uma quantidade de genes um pouco menor, até os mais completos. Para você ter uma ideia, um exame genético hoje muito, muito, muito completo. Ele tem, em média, 800 a 900 páginas de um laudo, enquanto os mais simples, eles têm em torno de 30 a 40. Então, por meio dessas informações que esse laudo traz, eu consigo saber exatamente, por exemplo, se essa paciente que veio com o objetivo de eliminar peso, se ela é mais sensível a uma alimentação rica em gordura ou não. Se ela é mais sensível para uma prescrição mais rica em proteína ou não. Porque muitas vezes o que se tem, o que se fala na mídia, né? Como as dietas hipocalóricas, as dietas hiperproteicas, as hiperlipídicas. Será que ela casa para todo mundo ou não? Não. Mas quando a gente tem um laudo genético, a gente tem a certeza absoluta dos benefícios
que essa paciente vai ter em relação a estratégias nutricionais. E isso não só para os macronutrientes, né? Para os micronutrientes principalmente. Então, por exemplo, nós sabemos que a uva é um alimento saudável que todos devem consumir, né? Que está cheia de vitaminas, de minerais, de micronutrientes importantes, de flavonoides, mas existem pacientes que não se beneficiam com esses flavonoides, por exemplo, os vindos da uva. Ele vai se beneficiar com essa substância vindo de um outro alimento. Então, tudo isso a gente consegue avaliar no exame genético. Infelizmente, em uma avaliação anamnese comum de consultório, a gente não consegue ter essa prescrição tão assertiva assim, né? E sabendo que os nutrientes, eles conseguem modificar os genes, ou seja, para expressar ou não doenças, nós temos uma ferramenta muito grande em nossas mãos. Uma vez que o nutricionista é o profissional que pode fazer prescrição de alimentos, de estratégias nutricionais. Então, vamos supor que a gente atenda uma paciente que queira aumentar a massa muscular, que esse seja o objetivo dela. Ela faz musculação 5 vezes por semana e não tem um resultado satisfatório. Pode ser que ela tenha um polimorfismo genético e ela não se beneficia com exercícios de resistência, que no caso dela o melhor seria uma corrida ou algum outro tipo de exercício. Então, para a nossa prática clínica atualmente, o exame genético ele é fundamental. É só ele que nos permite realmente uma prescrição com exatidão para o nosso paciente. Tanto em relação às vitaminas, aos minerais, a saber se esse paciente inflama muito ou não, se ele está mais suscetível às produções de radicais livres ou não, e por isso ele pode ter um risco aumentado de deficiências crônicas não transmissíveis. Tá? A gente consegue avaliar tudo isso por meio de exames genéticos, Entendi. atualmente. Existe algum tipo de contraindicação para a realização desse exame nos pacientes ou não? Não. Nós Não, né? temos, nós temos tipos diferentes e laudos um pouco diferentes, talvez por idade. Então, por exemplo, em uma criança, nós utilizamos alguns determinados genes para serem estudados. Se é uma mulher ou um homem adulto, a gente já utiliza outro tipo, mas não tem contraindicação, pelo contrário. Muitos pais procuram os exames genéticos já para as crianças, né? E as mulheres também que pensam em engravidar, elas também procuram bastante esse tipo de exame para já saber se ela, por exemplo, precisa de uma quantidade maior de ácido fólico, possivelmente as prescrições dela ainda serão ainda mais individualizadas em relação à suplementação, né? Entendi. E assim, como é realizado? Acho que é uma dúvida geral de muitos nutricionistas, principalmente aqui na região, né, de Santana, que não tem muito essa questão de teste genético, de exame genético. Então, como é que é realizado, assim, na visão do nutricionista e do paciente? É por sangue, Não, sorológico? eu Não? trouxe aqui um kit de um laboratório que eu utilizo lá no consultório. É um kit teste. Então a gente tem sempre um exame genético. Nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido que o paciente assina, né, durante a coleta desse material. E desse laboratório é esse. Então, a gente faz uma raspagem da bochecha, Sim. tá? E apenas isso
é necessário para o exame de DNA Apenas do isso paciente. mesmo. Só isso. Não dói, né? É claro, eu gosto bem de frisar para as pacientes que o exame genético ele tem um investimento que é único, né? Nós não repetimos exames genéticos. Mas, por exemplo, quando a gente tem um laudo que ele é muito grande, ele é muito complexo, às vezes o paciente também pelo custo ele opta por fazer em determinados laboratórios, a gente tem essa opção de o paciente fazer uma parte e depois fazer uma outra parte desse exame. Mas é como se fosse o nosso livro, é uma bíblia realmente que tem todas as nossas informações genéticas ali. Então é algo que você pode consultar ao longo da vida sempre, né? A partir do momento que a gente tem um laudo genético, a gente faz a opção do que a gente vai tratar primeiro, né? Porque às vezes, com um laudo que ele tem 800 páginas, a gente não tem como trabalhar tudo em uma única consulta e um único Sim, encontro, né? Geralmente os laudos eles têm alguns resumos que são bastante interessantes e por meio desses resumos nós iremos identificar, junto também com os exames bioquímicos e toda a anamnese do paciente, o que a gente vai tratar primeiro, tá? É muito interessante também que, por meio dessa ferramenta, nós conseguimos diminuir as suplementações desnecessárias, o uso de probióticos desnecessários, né? Porque todas essas informações, elas estão lá nesse laudo, né? O risco de desenvolvimento de tipos de cânceres, na mulher climatério, menopausa, se ela tem o risco de ter essa menopausa antecipada ou não, o risco do climatério antecipado ou não, vários tipos de câncer, mama, ovário, útero, próstata, riscos de Alzheimer, que são doenças que estão realmente, que têm um fator alimentar associado, né? Então a gente consegue entendi. fazer um trabalho bem interessante. Uma outra informação também muito bacana que um laudo genético traz, por exemplo, é se essa mulher, no caso, ela tem maior facilidade de acúmulo de gordura e de reganho de peso. Então, é uma paciente que a gente já tem que ter um olhar mais diferenciado com ela. Mesmo que ela perca bastante peso em um primeiro momento, se ela tiver esse tipo de polimorfismo, ela pode vir a ganhar o peso todo novamente depois. Então, nos traz informações que são imprescindíveis para a nossa prática clínica. Sim, Tá? com Não certeza. é algo de outro mundo que a gente não consiga trabalhar. Eu acho que ainda é algo bastante novo, né? Que, que as pessoas ainda têm um pouco de receio de que se vale a pena ou não, mas assim, um laudo genético é algo lindo, assim. Transforma totalmente a nossa prescrição nutricional. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm bastante dúvidas é o seguinte: existe exame específico, por exemplo, eu quero saber, o paciente quer saber se tem riscos elevados de ser diabético, né, de adquirir diabetes, ou vem um quadro geral de todo o gene do paciente. Não. Nós temos alguns laboratórios que eles fazem o tipo de avaliação isolada, tá? Para risco, por exemplo, de obesidade, ou risco de diabetes, ou risco de Alzheimer, que é o que se faz bastante. Mas a grande maioria deles não. Faz o laudo com grande parte dos genes. O mais básico que eu faço hoje no consultório, ele avalia o risco de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, se o paciente é mais noturno ou mais diurno, isso também vai ter uma relação direta com a quantidade e com a qualidade de comida
e o horário que ele come, se ele é mais susceptível ao acúmulo de gordura abdominal, qual é o melhor tipo de atividade física para ele e qual é a melhor estratégia nutricional para a perda de peso. Se é uma alimentação mais hiperproteica, mais hiperlipídica, mais low carb, é um jejum intermitente, isso vem em um laudo genético básico. Quando a gente fala de laudos genéticos que eles são mais específicos, que são laudos genéticos que avaliam mais genes, além disso, eles avaliam o benefício ou não, por exemplo, dos probióticos, eles avaliam o risco ou não de hipo ou hipertireoidismo ou doenças tireoidianas, doenças pancreáticas, obesidade, esteatose hepática, doenças inflamatórias. O que é muito interessante é que a partir do momento que nós temos um laudo e, por exemplo, ele indica que esse paciente ele tem uma probabilidade, né, um risco maior de desenvolver doenças inflamatórias, nós temos tudo na mão, né? Se é um paciente que pode inflamar mais, ele vai precisar de mais antioxidantes. E ao mesmo tempo, esse laudo nos informa quais são os antioxidantes que para esse paciente é mais benéfico ou não. Para quê? Para desmistificar essa história de que todo mundo é igual e todo mundo precisa da mesma quantidade. O que a gente sabe hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, está se desenvolvendo um estudo que irá levar em consideração os polimorfismos genéticos para as prescrições de nutriente. Então, de acordo com o seu polimorfismo, você terá a quantidade ideal de vitamina e mineral que você vai absorver. Então, desmistifica um pouco essa história de que, não, você precisa de 1000 miligramas de cálcio no dia para você não ter uma osteoporose. Será? Será que você é igual a sua mãe? É igual a sua irmã? Você precisa de 1000 miligramas? Ou será que você tem uma absorção melhor e você com 500 tenha o mesmo benefício, sabe? Isso eu realmente, assim, eu fico impactada de como o exame genético, ele traz um olhar muito diferente. Até os próprios pacientes com o resultado, eles ficam assim, um pouco às vezes desconfiados, né? No sentido de que às vezes se traz informações que são tão no sentido de que não, realmente mais susceptível à compulsão alimentar, a ter depressão, a ser mais melancólico. Então, todas essas variáveis são possíveis de serem estudadas por um lado genético. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se o custo é muito elevado para realizar esses exames genéticos. Então, quando a gente fala de custo, é um pouco complicado dizer se é elevado ou não. Vai depender de cada. Porque assim, a partir do momento que é um exame que você só vai fazer uma vez na vida e você não vai repetir nunca mais, é bem diferente daquele exame de laboratório que você tem que fazer a cada 2, 3 meses para saber se está tudo bem. Ele é um investimento um pouco mais elevado, mas eu posso dizer que hoje nós temos testes genéticos que eles são bem acessíveis, não é impossível de ser feito, o Lucas sabe disso, né? E nós temos os que precisam um pouco mais de investimento, mas a partir do momento que você para e reflete que é um exame que está avaliando o seu DNA, que você terá um laudo
via, né, um laudo do seu DNA, que tem mais ou menos 1000 páginas de conhecimento sobre você, sobre a sua saúde, sobre o que é melhor para que você assim possa fazer as escolhas alimentares ou escolhas em relação também a medicamentos, se você toma, por exemplo, se você pode ter algum polimorfismo para determinadas substâncias que indicam que tais medicamentos não sejam utilizados com tanta frequência, tá? Entendi. Existem polimorfismos que nos trazem a informação se você deve evitar café ou não, mesmo que você não se sinta mal. Então, mesmo que seja algo que muitas vezes para o paciente pareça fora da realidade, é algo que cabe no bolso, sim, dos pacientes ou das mulheres ou dos interessados, e é algo que você vai fazer uma vez na vida. É uma Bíblia sua que você terá e que você pode consultar sempre que você quiser, né? Não é um exame que você repete. É diferente de um exame de sangue, um exame de intolerância alimentar, que a gente faz com mais frequência, porque as intolerâncias elas podem ser cíclicas. Um exame genético fez uma vez, você não vai repetir. A não ser que, por exemplo, você opte por fazer um mais simples, né? E depois você queira, por exemplo, fazer uma investigação oncológica ou uma investigação para doenças degenerativas. Aí a gente faz os adendos, né? Sim, Mas senão você nunca mais vai repetir esse exame. entendi. E assim, tem alguma, como a clínica que é especializada mais assim nessa questão do autismo mesmo, né? Como a gente até trouxe muito com Roberta na segunda-feira, tem alguma relação desses exames com autismo? As mães procuram antes de engravidar ou até mesmo para os filhos que são diagnosticados? Olha, em criança, o que nós conseguimos avaliar já a criança que é autista, por meio desse exame, são as quantidades reais das vitaminas e dos minerais que elas precisam, se elas irão se beneficiar, por exemplo, com biomamps ou não, com enzimas digestivas ou não, porque ela traz isso dentro da genética dela, das variações dos genes que ela traz. O que a gente hoje fala de gestantes em relação ao risco de desenvolver doenças é que uma mulher ela deve, né, se preparar mais ou menos de 6 meses a um ano antes da concepção. Porque a partir do momento que ela doa o óvulo dela e o parceiro o espermatozoide, a vida daquela criança já está marcada, né? Então ali já se tem os genes e a partir dali ocorrem os polimorfismos. Então, quando a gente fala de querer gestar, por exemplo, uma criança mais saudável, esse exame ele cai muito bem para a gente conhecer como é a história, como é o risco, qual é o risco das doenças que essa mulher apresenta, para que a gente possa traçar, uma estratégia nutricional, uma vez que os nutrientes eles têm impacto direto em relação à saúde dos seus genes, e a partir daí elaborar uma alimentação para ela totalmente individualizada, assim como uma suplementação, para que ela possa conceber o bebê na maior saúde que ela tiver. Agora, algo também que é muito importante frisar é que quando a gente fala de gestação, quando a gente fala de concepção do bebê, o pai do bebê também tem que se preparar, Hum, tá? Não necessariamente que os dois tenham que fazer o exame genético, né? Na verdade, a mulher é que mais se preocupa com isso do que o homem. Mas 50% é responsabilidade dele. Mas isso pouco é dito, pouco é falado. É como se toda a responsabilidade fosse em cima da mulher. É ela que é culpada
da criança nascer assim. É ela que é culpada de não engravidar e não, tá? Os estudos indicam que 40% das questões de infertilidade são ligadas também ao homem, tá? Sim. 40% a mulher, 40% ao homem e o restante de causas desconhecidas ou infertilidades do casal. Então, só puxando um ganchinho rápido, quando a gente pensa em gestar, a gente já tem que se preparar de 6 meses a 1 ano antes, né? Que o bebê terá a probabilidade de nascer mais saudável, com menos doenças, com menos intolerâncias alimentares. E, sim, um laudo genético ele demora mais ou menos em torno de... Depende do laboratório, tá? A gente coloca uma média sempre de 60 a 70 dias de prazo fixo, que é o que eles ficam prontos. Entendi. E para o nutricionista, esses exames é fácil de fazer a leitura, interpretar e passar para o paciente, ou já vem interpretado? Como é que funciona? Outra dúvida que surge bastante. Olha só, ele não é impossível de ser interpretado, tá? Mas, assim, eu estudei e estudo genética, né? Eu Depende do laboratório, eu posso ter um pouco mais de dificuldade, porque os laboratórios eles não mandam os laudos todos iguais, né? Então, assim, mesmo com prática, você tem que parar, pensar e elaborar, né? Muitos laudos não são tão fáceis de serem entendidos, mas Sim. nada que seja impossível. Se você não pegar esse laudo, não estudar esse laudo, ou optar por trabalhar com 1 ou 2 laboratórios só. A gente tem um laboratório hoje aqui no Brasil que ele é muito bacana, que ele, na verdade, a sede dele é em Israel, tá? E ele faz um laudo todo mais específico para nutrição funcional, com a teia metabólica, Sim. com todas as questões aí da nutrição funcional, que é a nutrição diferente da nutrição convencional, né, que a gente está acostumada. E a sede deles fica em Israel. Então, as análises todas são feitas em Israel e depois os laudos enviados para o Brasil. É um exame que eu trabalho muito hoje no consultório. Ele tem um custo-benefício bacana pela quantidade de genes que ele avalia. E ele também tem todo um suporte depois. Por exemplo, se eles modificarem o laudo para ficar mais entendível, Hum. eles te mandam também os laudos atualizados para que você passe para o paciente. Assim, é o que eu mais gosto de trabalhar no consultório. E aí eles têm os laudos específicos para as crianças, para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, para doenças crônicas, doenças autoimune. E eles têm o laudo base da nutrição funcional, que aí traz mais as questões relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, as vitaminas e os minerais, todos os flavonoides, resveratrol, e é um laudo bem completo, tem quase 200 páginas, 193. Pronto, entendi. Alguém tem alguma outra dúvida? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Mais alguma coisa, Isabela, que você queira acrescentar, que a gente não conversou? Assim, do que você vê no dia a dia, né, dos pacientes que fazem feedback deles. Olha, é, os pacientes, na verdade, eles ficam bem surpresos com o resultado, tá? Porque a gente passa a não ter mais a dúvida na hora da prescrição e nem mesmo as tentativas e erros, né? Porque assim, Lucas, você é nutricionista também, então a gente sabe que por mais que a gente tenha uma prática clínica com o paciente,
Muitas vezes o que a gente pensa de melhor estratégia, a estratégia não cabe, não casa com o paciente. Ele não perde peso, ele volta um mês depois, eu faço o tratamento mais junto, né, com encontros mais próximos. Ele não perdeu peso, ele não está se sentindo melhor. E Aí, com cara, o exame, a estratégia. isso, com o exame genético, a gente tem a estratégia certeira. Uhum. Essa estratégia é melhor para ele, porque dessa forma ele irá alcançar ou a perda de peso, ou aumento de massa magra, ou enfim, se muitas pacientes hoje em dia também procuram a nutrição para ser mais saudável, né? Para aumentar a longevidade, para viver mais, mas também viver melhor. A gente tem essas pacientes também que não têm nenhum problema com peso ou não querem aumentar a massa magra nem nada, mas elas têm o benefício também desse exame para a longevidade. Sim. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças degenerativas, ou mesmo a quantidade de vitaminas e minerais. Algo também que é muito interessante é que geralmente os pacientes chegam no consultório utilizando tudo quanto é suplemento, né? Que viu Sim. da vizinha, da mãe, da irmã, que viu na farmácia, que o médico, o outro falou, que o outro colega disse. Então, quando a gente tem um laudo genético que indica, por exemplo, que a paciente precisa de uma quantidade muito pequena de vitamina E ela toma o dobro do que ela deveria tomar, isso também impacta. Porque Sim. assim, se eu não preciso tomar tudo isso, para que eu estou tomando? Né? Existe necessidade real? Não. Então é melhor eu não tomar. E assim também você acaba evitando de desperdiçar o dinheiro com que não é realmente investindo no que não é bacana e passa a investir em algo que realmente é bacana. E até uma Então, confiança maior, né, no paciente em aderir ao plano alimentar. ele adere mais. Ele adere mais porque ele está vendo aquele laudo ali, né? Que você discute junto com ele. E aquele laudo traz uma clareza para ele do que está acontecendo. Então, por exemplo, tem mulheres que já tentaram de tudo para perder peso e não perde. É porque ela traz um polimorfismo que traz uma dificuldade de perder peso. Ou ela é aquela paciente que ela não consegue, por exemplo, parar, que ela sente mais fome à noite. Ela pode trazer um polimorfismo para isso, que traga essa necessidade de comer à noite. Ou ela pode ser, por exemplo, uma paciente que tenha um risco maior de ter uma depressão, sabe? Então, quando tudo isso casa com a anamnese que a gente faz e Uhum. com os exames laboratoriais, não tem como não acertar. Eu te digo que é uma nutrição realmente clara e precisa, tá? A gente não trabalha mais com achismo de quantidades para a média da população, né? RDA entre 500 e 600. Não, a gente trabalha com a quantidade ideal que você precisa. Você precisa naquele momento, né? Naquele momento e até você partir dessa vida, digamos assim. Não vai mudar nunca, então vai ser assim. Ferramenta Não, incrível para né? trabalhar. É assim, eu acredito que para todo mundo vale a pena investir em um exame genético, ou mais simples ou mais completo, mas que ele realmente nos traz informações que são muito relevantes. Não só em relação à parte nutricional, que eu estou dizendo, né? Mas a parte nutricional, ela tem um impacto direto nos genes. A gente é o que come e o que a gente absorve. Uma pena que a grande parte das pessoas não pensam assim, né? Então, se hoje a gente come mal e absorve pouco, o risco de eu desenvolver doenças é muito maior ao longo da minha vida. Mas grande parte das pessoas ainda não pensa dessa forma.
vão pensar só lá quando tiver 60, 70 anos, cheio de comorbidades. Mas eu acredito que isso também possa estar mudando, né? Assim, eu recebo no consultório algumas pessoas que já têm uma clareza maior em relação ao que se deve consumir ou não. E aí a gente tem toda também uma intolerância alimentar, né? Aqui na nutrição a gente pode trabalhar com muitas coisas, mas o exame genético ele realmente é algo muito bacana. Só Entendi. tem assim, três genes que a gente consegue identificar se o paciente pode ter um polimorfismo ou não. Por exemplo, se o paciente ele gosta muito de gosto amargo, tipo café amargo, alimentos mais amargos, ele pode ter um polimorfismo no gene que se chama TAS. Isso a gente consegue ver na prática, a gente não precisa nem de Hum. exame. Tem um outro gene também que se chama COX-CK, que os polimorfismos nesse gene indicam se o paciente é mais diurno ou mais noturno. Isso você também consegue identificar conversando com o paciente. Aquele que acorda super bem, bacana e tal, aquele que de manhã tá capengando e à noite Tá ligado, tá né? super alérgico também pode ter um polimorfismo nesse gene. E o EYP1A2, que é o para o metabolismo da cafeína. Tem pessoas que não podem tomar, por exemplo, café depois das 16 horas, que ficam extremamente ligados. É porque tem um polimorfismo nessa absorção também. São esses três que a gente consegue identificar sem fazer exame. Algo que é muito importante também de frisar é que, por exemplo, a obesidade, ela tem pelo menos 97 tipos de genes associados. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente é injusto de muitas vezes falar ou olhar para o paciente, né? Não faz parte da minha prática clínica de olhar e dizer para o paciente que você vai consumir uma dieta hipocalórica e você vai emagrecer, tá? Porque é uma doença tão complexa que tem tantos genes por trás que é injusto, né? Olhar para o paciente e falar assim, olha, uma dieta hipocalórica vai emagrecer você. Não, porque é uma combinação de fatores ali, né? Hormonais, genéticos, ambientais. E esse paciente, ele é um dos muito beneficiados com os exames genéticos. Sim. Que vai traçar todas as informações, né, necessárias para. Aí não tem para onde correr. Você vai falar para ele assim, olha, tá vendo? Você precisa comer 4, 5 porções de folhas verdes no dia. Olha, você precisa de pelo menos 2 frutas no dia. Você não precisa de 4. Olha, você é um paciente que está inflamado, que você tem uma tendência a inflamar mais. E esse inflamar mais traz um risco para você ter várias doenças. Ou que você tem paciente magro visualmente, que quando tem um exame genético tem um polimorfismo para resistência à insulina. E aí cai um pouco aquela história de eu sou magro, posso comer o que eu quiser porque eu nunca vou ser diabético, sabe? Então é como se fosse um se situa, sabe? No paciente, no sentido de olha, acorda que seu exame está aqui e se você não fizer nada, você É, corre um altíssimo risco de ter tudo isso aqui quando você tiver lá seus 50 anos. é muito mais fácil de convencer o paciente, né, de mostrar literalmente como o organismo dele funciona e como pode melhorar. Ô, A Isabel, gente fala que, que o exame genético ele é uma prescrição exata, precisa, né? Você não trabalha com eu acho que. sim, Você trabalha com o que você vê pelo que os seus genes trazem as informações. Então é muito diferente de sondar, estipular. É sim, algo bem certeiro, realmente. Não tem, com não certeza. tem como achar, não.
Quem se interessou assim pelo tema, gostou desse tema, se interessou por exames, você dá algum tipo de curso ou tem algum que você indique? Olha, eu fiz a minha formação em genética, posso indicar depois por direct, se alguém tiver Sim. interesse. Eu nunca pensei em fazer nenhum curso em relação à parte genética, não, mas se for uma mentoria ou uma consultoria, é mais fácil para mim, no momento, pelo menos. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um direct também, ou pelo Lucas, que, assim, para quem é nutricionista, eu acho que vale muito a pena investir, sabe? Conhecer, porque isso, assim, na época que eu fiz faculdade, eu nem sonhava em ver um exame. A gente ouvia muito falar em exame genético, mas só para avaliar o risco de doenças, né? Câncer, que era o mais falado, né? Ou teste de DNA paterno, né? Que se falava. Mas desde 2001 que esses artigos têm sido publicados e a gente encontra artigos em revistas de A1, sabe? Na Nature, na Nutrition, sabe? E artigos muito bem conduzidos, muito bem delineados, fora do Brasil. Isso já é muito bem Mas, visto, muito bem visto. Para você ter uma ideia, eu fiz essa semana que passou uma consultoria com um geneticista desse laboratório de Israel e porque eles irão colocar no mercado um exame novo que vai avaliar o microbioma intestinal por meio do DNA. Né? Então eu fiz essa consultoria com ele online para a gente já começar a fazer. O teste vai ser lançado daqui a 60 dias. E aí ele me disse que lá em Israel, que é onde eles fazem todas essas análises, por lei, todos os pacientes precisam fazer um exame genético, por lei, e todos os pacientes lá do, não sei como eles chamam, posto de saúde, enfim, que eu não fiquei perguntando para não se estender, são obrigados a fazer um acompanhamento nutricional. Porque por meio do exame genético eles conseguiram avaliar que realmente os nutrientes eles conseguem modificar os genes e se eles querem pessoas mais saudáveis, né, pessoas que tenham maior longevidade, eles não teriam como não obrigar essas pessoas a fazerem atendimentos nutricionais. Então eu realmente fiquei abismada, né? Porque eu não imaginava isso em Israel. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Porque se lá eles dão tanto valor assim para a nutrição e para os exames genéticos, eles acabam desenvolvendo lá e a gente acaba fazendo aqui no Brasil. tomara que chegue logo nessa ideia aqui no Brasil. Mas é bem bacana. Bem legal. Ô, Isabela, teve uma pergunta aqui da Liane. Equilibrando a nutrição, eu posso modificar doenças genéticas na minha próxima geração? Você pode diminuir o risco dela ser expressada. Isso pode, né? Porque assim, a partir do momento que a gente tem um polimorfismo, nós podemos expressar essa doença ou não, né? Então, expressar tem mais a ver com a sua alimentação e com o ambiente que você vive do que com a carga genética que você traz. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação ruim, ruim no sentido de não comer frutas e verduras, né? Porque, infelizmente, hoje a gente tem a, as, as pessoas, né, que dizem que são mais saudáveis, que são vegetarianas, que são veganas, mas quando a gente pega um rótulo de um alimento vegano, a gente quase cai de costa, infarta.
de tanto aditivo, de coisas ruins que tem. Tô falando comida boa no sentido de comida de verdade, né? Verduras, frutas, nada de acidulantes, nitritos, nitratos e todos esses componentes. Sim, a gente pode modificar os nossos genes e evitar que essa codificação passe para a nossa próxima nosso próximo descendente, desculpa. Muito legal, muito interessante. Pronto, ela colocou aqui que respondeu. Obrigado, Eliane, pela participação. Mais Mas alguma é algo assim bem interessante coisa? mesmo. Não são em Salvador mesmo eu conheço eu e mais duas que fazem os testes genéticos e eu acredito que isso vai aumentar, né? Sim. Daqui a um tempo. Mas é algo bem diferencial mesmo para ter no consultório. Acho que vale a pena. E ainda mais quem está se formando agora, né? Que tem tudo assim para já começar com uma nutrição diferente. Nada de fazer receita de bolo ou ficar pegando coisas da gaveta ou parar, sabe, com aquela ideia assim que a gente vê na faculdade de orientações para diabético, orientações para hipertensos, orientações para hipercolesterolemia. Isso já não existe mais. Pensar na orientação para o indivíduo, né? Aquele indivíduo que está na sua frente, ele é único, né? Ele traz as dores, ele traz os amores, ele traz as alegrias dele, ele traz a relação única dele com a comida, né? E quando se tem um exame genético, melhora muito mais. Que assim a gente consegue, além de tudo, somar tudo isso e fazer uma prescrição maravilhosa. Pronto. Mais alguma coisa a acrescentar, Isabela? Faltam uns 5 minutos mais ou menos para terminar. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me mandar um direct. É, Se ficou alguma dúvida, pode perguntar sem problema nenhum, que eu estou à disposição. pronto. Então, muito obrigado pela participação. Foi muito legal. Muito enriquecedor mesmo para a gente. Eu acho que aqui para o público de Feira de Santana, né, que não tem muito acesso a essa informação de nutrigenética, de exame genético, acho que é muito, muito importante a gente ter acesso a essa informação, né, e aprender mais um pouco sobre o tema. Então, muito obrigado. Assim na live a gente não consegue mostrar um laudo. Uhum. Aí, para isso, teria que ser uma palestra ou um encontro. Se você marcar aí na FAM, a gente. Não, Então, você marcar, desculpa. Se você marcar aí alguma coisa, eu posso ir. A gente pode fazer assim um bate-papo mesmo, para a gente vocês verem pode como é pensar o isso. laudo, o que que isso ajuda. Porque quando você vê um laudo, o olho até que brilha, sabe? Que é algo assim Uhum. realmente muito bacana. Mas Pronto. Podemos você pensar, fala pode aí. ser um encontro presencial para falar um pouco sobre esse tema. Isso. Pode ser sim. Pronto, então, muito obrigado. Obrigada, então. Obrigada, É, Lucas. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Então, pessoal, agradecer a Isabela e lembrar vocês, né, que amanhã nós teremos o tema modulação intestinal, né, para continuar a maratona com Lídia Loyola. E na sexta-feira, para finalizar, vamos falar sobre suplementação esportiva com o nutricionista João Paulo Mendes. Então, abraço e muito obrigado para quem ficou até agora. E espero vocês amanhã, às 7 horas, no mesmo horário. Boa noite.